Cauti, ontem, enfim, fomos atropelados aí com essa carta de Donald Trump. E aí, olha que curioso, para dizer o mínimo, né? Ontem à noite saiu essa notícia e a gente, claro, não pode deixar de repercutir hoje no Sem Filtro. A Procuradoria-Geral da República arquivou um pedido de investigação, inclusive da senadora Damares, no caso da fraude do INSS. Era um pedido de investigação contra o Carlos Lupe, que era ministro da Previdência Social, também contra o atual chefe do órgão, o Volney Queiroz. Foi uma representação apresentada pela senadora Damares e Paulo Gonet entendeu que não havia indícios suficientes para seguir com a investigação. Ontem à noite, no meio daquele fuzuê inteiro, a gente estava aqui tentando entender as consequências para o Brasil do tarifaço do Trump, a PGR vai lá e arquiva essa investigação. Ou seja, vamos resumir para o nosso público. A senadora levou, fisicamente, entregou para a Procuradoria-Geral da República atas de reuniões ocorridas desde o primeiro ano de mandato do ministro da Previdência, onde era comprovado, porque as atas quem faz é o próprio Ministério, seja lá escrito onde o que foi falado na reunião, que eles sabiam que haviam fraudes rolando, ocorrendo entre os aposentados nas aposentadorias e nas pensões, onde havia descontos ilegais. 6 milhões, mais de 6 milhões de aposentados e pensionistas brasileiros fraudados, mais de 6,3 bilhões de reais roubados, provavelmente a maior fraude, o maior roubo da história no sistema previdenciário brasileiro, desde que esse foi criado por Getúlio Vargas, acontece agora. A senadora faz o seu dever de casa, entrega para a PGR e a PGR arquiva. E a PGR arquiva porque, abre aspas, a motivação não constitui individualização mínima da conduta dos representados, não havendo indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem o indício de uma investigação. Fecha aspas. A Procuradoria-Geral da República está lá para brincar de esconde-esconde dentro do prédio ou para investigar alguma coisa? Não, porque assim, ela entregou documentação, é a Procuradoria que tem que eventualmente abrir uma investigação, verificar se há elementos, analisar, eventualmente pedir informações, convocar as partes, romper o sigilo, se for necessário, o sigilo fiscal, para verificar se há de fato enriquecimento ilícito. Se não houver nada, fecha a investigação e não apresenta a denúncia para o Supremo. Não, ele simplesmente disse, não tem nada aqui, já julgamos, arquiva e acabou. Não pediu nem uma documentação adicional para a ministra, que poderia eventualmente fornecer. Mas assim, o Procurador-Geral da República, como quer ser lembrado pela história futura? Porque já não está tendo uma boa reputação com essa colaboração, muitas vezes espúria, com o Supremo Tribunal Federal, por processos claramente ilegítimos, quer ser lembrado como engavetador geral da República, quando os processos são contra os ministros do Lula, já vários outros processos deveriam ter sido abertos. Por exemplo, usando aviãozinhos da FAB para ver jogos do São Paulo aqui, pela ministra da Igualdade Racial, e ninguém fez nada até o momento. Então, assim, quando a gente vê essas coisas, se pergunta assim, um otimista no Brasil deveria se suicidar, porque não é possível que a gente normalize um comportamento como esse do Procurador-Geral da República e não aconteça absolutamente nada. E o problema é o que está fazendo o deputado Bolsonaro nos Estados Unidos. Contra ele, a PGR já está atuando e vai provavelmente abrir uma investigação ou uma ação por ser inimigo da pátria, por autotraição. Daqui a pouco vão institucionalizar o paredão contra os inimigos da pátria. Pois é, o inquérito contra Eduardo Bolsonaro prorrogado por mais 60 dias, inquérito do fim do mundo por 6 anos. Uma celeridade incrível, né, nesses casos. Foi em maio, a senadora Damares pediu essa representação. Em 2 meses, o PGR liquidou a fatura. E ainda mais nessa coincidência, ontem à noite, no meio dessa confusão toda, ele vai lá e pede o arquivamento.